Louvor, bênção. Igreja Central de Vitória, bom dia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha, nosso coração, a gente planeja um monte de coisa para falar nesses momentos, né? Mas chega na hora, é um grande desafio, mas é uma grande honra poder estar aqui nesta linda igreja. Olhar para cada um de vocês e ver neste templo que para mim é uma representação de um milagre de Deus. Nos sentimos de fato amados, respeitados e desafiados. Sabemos do grande desafio, mas estamos muito empolgados, animados para juntos caminharmos no poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava comentando com a minha esposa na viagem para cá, que desde criança, eu sempre orei para o Espírito Santo morar em mim. Deus é tão bom, vai me permitir morar no Espírito Santo. Olha que bênção. Sempre orei para receber vitória e hoje vitória me recebe. Eu agradeço a Deus por isso. A gente orou muito a Deus para que sempre possa conduzir a nossa história, a nossa vida. E desde quando nós aceitamos o chamado de Deus para estar com vocês, nós não paramos nenhum momento de orar por cada um. Eu quero conhecer você. Deus me chamou para cá para pastorear pessoas. Nós entendemos que a igreja é feita de pessoas. A igreja é maravilhosa e é uma bênção estar aqui. Mas Deus nos chamou por causa de você, para que a gente possa caminhar juntos, continuar a nossa jornada, sabendo que o Senhor Jesus estará à frente de todas as coisas. Eu quero agradecer de maneira muito especial toda a Associação Espírito Santense por ter nos confiado, por ter feito o convite para que possamos estar aqui, a toda a liderança da igreja que já nos recebeu. Quero agradecer ao pastor Samuel, que tem sido um parceiro desde o primeiro dia, desde quando o chamado chegou. A gente tem conversado sempre e temos pedido a Deus que continue conduzindo, e a gente vai caminhar juntos. A gente sabe dos grandes sonhos que essa igreja tem, e esses sonhos continuam. A gente está em casa nova, né? Sempre que você muda para casa nova, tem muita coisa para fazer. E a gente vai ter muita coisa para fazer. Mas eu sei de uma coisa, eu não estou sozinho. Nós estamos junto com vocês. E vamos caminhar sabendo que o Senhor nos guiará em nome de Jesus. Mas eu preciso fazer um pedido do fundo do meu coração para esta igreja. Posso? Sim ou não? Muito bem. Fiquei sabendo que o povo capixaba é o povo mais animado do Brasil. Fiquei sabendo. Então a gente vai juntos aqui. Eu preciso da oração de vocês. Eu falo que a oração é o combustível da nossa vida. Se eu começar a me sentir fraco, vocês estão orando pouco, ok? Não? Então, preciso das orações de vocês. Nós precisamos. Lá em casa, eu, minha esposa e nosso filho, não somos dois, não somos três, somos um. E buscamos a Deus juntos e clamamos a Deus juntos. Mas agora nós entendemos que a nossa família são vocês. Nós temos família em Vitória do Espírito Santo. São vocês. Deus nos abençoe muito. Sempre. Vamos para a palavra? Ouvir o que Deus tem para dizer. Deixa eu deixar um abraço especial aqui para todos aqueles que estão conosco na nossa igreja virtual. Já vi ali atrás muita gente online. Muitos recados extraordinários. Povo querido que nos assiste, tem gente de vários lugares do mundo nos acompanhando. Um abraço especial para você. A Igreja Central de Vitória também deseja ser uma igreja que vai pastorear você que está conosco na internet. Então conte conosco, conte com nossa parceria neste processo também. E me permita, deixa eu até chegar um pouquinho mais perto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Ok. Então deixa eu só publicamente deixar a minha profunda gratidão e admiração ao pastor Patrick e à sua família. Eles foram gigantes aqui. A gente tem conversado todos os dias, é uma parceria muito especial. E a gente tem clamado a Deus, e eu sei que Ele vai ser muito feliz lá em Botafogo, porque nós fomos muito felizes lá nos últimos 5 anos. Mas Ele foi uma bênção aqui. Meu objetivo não é substituí-lo. A história dele vai continuar. Meu objetivo é continuar agora com vocês. A estrada que Ele ajudou a asfaltar. E a gente vai continuar juntos isso. Por isso que nós vamos precisar ainda mais do poder de vocês. Então, pastor Patrick, muito obrigado. Que Deus te use poderosamente no Rio de Janeiro. E assim, que Deus nos use também aqui no Espírito Santo. Amém.
Livro de Josué, abra sua Bíblia, por favor. Fiquei sabendo aqui da Escola Adventista de Vitória. Como é que vocês chamam? CAV? É isso? CAV. Eu trabalhei um tempo na FAD Minas, na área de educação também, e fiquei muito feliz de ver essa escola. Eu sempre comento isso, que eu sou um admirador da Escola Adventista. E vocês têm uma bênção, uma igreja que tem uma escola do lado, é uma igreja abençoada. Porque ali é uma igreja também, disfarçada de escola. Então, Colégio Adventista de Vitória, conte também com a nossa parceria, com as nossas orações sempre. E todos os ministérios aqui desta igreja. Estou vendo ali o pastor Marcos Aguiar, foi quem me chamou para o Rio de Janeiro. Prazer revê-lo, amigo. Alegria estarmos juntos novamente. Vamos lá, texto de hoje, das nossas orações e pedido a Deus. Eu sempre gosto de, quando chega em Novo Distrito, fazer essa mensagem. Essa mensagem tocou profundamente a minha vida. Eu espero que fale com você também. Livro de Josué, capítulo 2. Aqui vai falar a história de um líder, de um homem que Deus escolheu para cumprir uma grande missão, uma missão desafiadora, mas muito, muito especial. Mas, na verdade, o capítulo 2 não fala só sobre esse líder, ele fala sobre uma pessoa que precisou ser alcançada pelo Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, em nome de Jesus. Josué, capítulo 2. Podemos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, que o Senhor fale profundamente em nosso coração, que possamos compreender a Tua voz, que o Senhor motive a nossa vida, que possamos sair daqui completamente impactados pelo poder da palavra do Senhor. Permaneça conosco, Deus, precisamos muito do Senhor, que neste momento o humano aqui desapareça, para que apareça Cristo, e que Ele seja aquele que vai alimentar o rebanho do Senhor neste lugar. Fale conosco, Deus, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Eu amo a palavra de Deus. Meu objetivo aqui é sempre abrir a Bíblia com você, para a gente estudar juntos a palavra. A Bíblia, ela é maravilhosa. Opa, oi, obrigado, amigo. Tá melhor? Ok? Deixa eu conhecer você. Quem aqui que é membro da Igreja Central de Vitória? Levanta sua mão, deixa eu conhecer, por favor. Uau! Então, vou mudar a pergunta. Quantos que estão aqui hoje, que não são membros da Igreja Central de Vitória, mas estão conosco? Levanta sua mão, para que eu possa conhecer. Uau! Muita gente também. Que alegria. Receba o nosso abraço especial. Que Deus abençoe vocês. Serão sempre muito bem-vindos nessa igreja. Em nome de Jesus. Josué capítulo 2. Permita ler com você a partir do verso 1. Diz assim. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias. Acharam? Enviou secretamente 2 espias dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Verso 3. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite, verso 2, né? Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Verso 3. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Mas olha o verso 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que... Foi quem? Quem, igreja? O Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. E quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Uau! Agora olha o verso 15, meu último verso hoje. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que ela morava estava construído aonde? Aonde? Em cima do muro da cidade. Vou ler de novo.
Então ela fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que ela morava estava construída em cima do muro da cidade. Uau, olha para mim. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Eu gosto muito do livro de Josué, por causa da responsabilidade que Josué teve ao assumir um grande desafio. Eles estavam muito próximos de chegar na promessa. Eles andaram quantos anos, igreja? 40 anos sobre a liderança de Moisés. E foi um grande desafio para conseguir passar por todo aquele deserto e conseguir chegar agora ali na beira do Rio Jordão, para em breve assumir a cidade que Deus prometeu. Afinal de contas, Deus tinha escolhido para que eles pudessem chegar lá. O primeiro capítulo que Josué escreve não é o capítulo 1 de Josué, é o capítulo 34 de Deuteronômio. Porque se você olhar o capítulo 34 de Deuteronômio, fala sobre o quê? A morte de Moisés. Então não foi Moisés que escreveu esse capítulo. Não tem ele ali, estou morrendo. O que acontece aqui é Moisés assumindo a responsabilidade de, depois de um grande líder que foi Moisés, conseguir conduzir o povo para uma jornada. Ele era o auxiliar específico de Moisés e tinha essa responsabilidade. E Deus, por alguns momentos, fala com Josué para animar o coração dele, para que ele possa entender que o mesmo Deus que chamou Moisés, chamou Josué. Que o mesmo Deus que esteve à frente da vida daquele grande homem, Moisés, também estaria à frente de Josué, porque o desafio era grande, mas Deus estava à frente. E talvez um dos versículos mais conhecidos do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, nós conhecemos, que diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor seu Deus está com vocês, por onde quer que você andar. Josué entendeu que o mesmo Deus que chamou Moisés estaria à frente dele, e isso fez o coração dele se motivar na presença do Senhor. Ele tem um grande desafio agora. Para conseguir chegar na terra prometida, o que ele tinha que fazer? Atravessar o Rio Jordão. Ele tinha que atravessar uma cidade fortificada chamada Jericó, e teria que chegar na terra que o Senhor prometeu. 3 desafios, correto? Atravessar o Rio Jordão, atravessar a cidade de Jericó e chegar na terra que o Senhor prometeu. Aqui já começavam as comparações. Moisés atravessou o mar, ele tinha que atravessar rio. Ele falou: ai, o povo pressionando, se você fizer o que Moisés fez, nós vamos te seguir. A pressão era grande. Mas ele tinha convicção de que Deus estava convidando ele. Então ele toma a primeira decisão da sua liderança. Josué, agora líder eleito, toma a primeira decisão que ele deveria fazer. Que decisão que ele toma? Primeira ação, como agora líder do povo de Deus para chegar na terra prometida. O que ele faz? Quando ele ainda era um jovem, liderado por Moisés, Moisés enviou ele para uma missão. Lembra disso, não? Ele foi o quê? Ele foi o quê, igreja? Josué foi espia. Mas ele foi sozinho, sim ou não? Ele foi com quantos? Ele foi com mais quantos? Mais 11. Lembra que foram enviados 12 pessoas? Só que desses 12 nós só lembramos de quantos? Só de 2. De quem que nós lembramos? Josué e Calebe. Ele foi enviado para ser espia. Legal. Agora é ele que vai enviar. Ele falou: Moisés enviou 12. Ninguém lembra dos outros 10. Então eu vou enviar só? Eu vou enviar só 2. Está resolvido. Então ele escolhe 2. Nós não sabemos o nome dos 2. Mas esses 2 espias tinham apenas uma missão. E a missão que eles tinham era conseguir entrar, atravessar o rio, nadando, sei lá de que maneira, chegar na cidade de Jericó, entrar por aquela cidade, possivelmente à noite, para conseguir encontrar um caminho para conseguir entrar na cidade. E ao entrar na cidade de Jericó, conhecer a cidade para ver os desafios, para que eles pudessem trazer o exército e conseguir derrotar aquela cidade para chegar na terra da promessa. A missão dos espias era olhar aquela cidade, só isso. Esse era o chamado que eles tinham. Eles entraram na cidade, mas a missão deles foi muito mal cumprida, se você olhar. Diz o texto que eles chegaram, e a primeira casa que eles entraram foi na casa de uma mulher de prostituição chamada Raabe. Gente, tanta casa para entrar. Por que entrou na casa dela? Por que essa casa? E eu fiquei pensando sobre por que eles entraram nessa casa. Pensa comigo, olha aqui para mim. Olha aqui. Preste atenção. Talvez eles entraram na casa de Raabe porque diz o texto que a casa dela ficava onde? Em cima do muro. Então, possivelmente a primeira casa da cidade era a casa dela, sim ou não? Então ele pensou, primeira porta aberta, entrou na casa. Pode ter sido isso, sim ou não? Talvez. Também pensei assim, ali era uma casa que recebia muitos turistas.
Muitas pessoas diferentes. Então, talvez eles pensaram, vamos entrar nessa casa, porque nós entraremos e não seremos reconhecidos. E esses 2 espias entraram na casa dela, pensando, seria uma forma de despistar. Pode ter sido isso, sim ou não? Pode. Mas eu acho que não foi nenhum dos 2. Por que esses 2 espias entraram logo na casa desta mulher? Por quê? Tanta casa para entrar. Olha aqui para mim, amigos. Preste bem atenção, pensa comigo. Deus precisa de espia? Deus precisa de espia? Sim ou não? Eu gosto de pregar conversando com você, tá? Então a gente vai conversar bastante. Deus precisa de espia, sim ou não? Não. Então por que Deus enviou 2 espias? Na verdade, eles tinham que entrar para conhecer a cidade, e nem na cidade eles entraram, eles ficaram só no muro. Amigos, eles entraram naquela casa, porque Deus, na verdade, tinha apenas uma missão na cidade de Jericó. A missão era encontrar uma pessoa que não só morava em cima do muro, a vida dela estava em cima do muro. A única missão que as espias teve na cidade foi levar condições de transformação e salvação para a vida de uma mulher chamada Raabe. Queridos, entenda o que eu vou dizer para você aqui. Olha isso no seu coração. Raabe conhecia Deus, sim ou não? Conhecia Deus? Sim ou não? Olha o texto que nós lemos, o que diz o texto? Nós conhecemos, lembra desse texto? Nós sabemos o que o Deus de vocês fizeram, a conversa que Raabe tem. Amigos, eu não sei quanto tempo aqueles espias ficaram naquela casa, mas foi tempo suficiente para que eles tivessem uma conversa, e a mulher falou assim, olha, eu sei que Deus, o Deus de vocês, já entregou essa cidade na mão de vocês, não adianta a gente fazer mais nada, eu sei que Deus já nos deu para vocês essa vitória, está tudo certo. Mas eu sei também que o Deus que você serve é o Deus do cima dos céus, é o Deus embaixo da terra, é o Deus que realiza milagres. Eu conheço o Deus de vocês, só que até agora ela conhecia um Deus que estava lá, o Deus que fez lá, o Deus que abriu o Mar Vermelho há 40 anos atrás, o Deus que realizou lá na vida deles. E agora Deus manda 2 espias para aquela cidade, para entrar naquela casa, naquele dia, naquela hora, para dizer, olha, o Deus que você conheceu que faz lá, também quer fazer aqui. O Deus que você conheceu que fez milagres lá, tem condições de transformar a tua vida aqui. Possivelmente na época de Raabe, a vida de prostituição era uma vida que começava muito cedo, e possivelmente por questões cultuais, por deuses pagãos. Talvez por alguns motivos ou por algum momento aquela mulher já tenha feito uma oração dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair disso. Eu quero ter uma vida transformada, eu quero mudar a minha história. Mas até que um dia Deus ouviu essa oração e enviou 2 espias, que nós não sabemos o nome, para entrar na casa daquela mulher, para encontrá-la, para ajudá-la. Sabe, tem coisas que você vai lutar a vida inteira e não vai conseguir vencer, até que Deus entra no circuito. E com um momento, com uma circunstância, com uma história, Ele consegue transformar a vida completa daqueles. Está claro para vocês, igreja? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles 2 espias entraram na casa de Raabe por causa de uma frase, que para mim é o marco da minha vida, do meu ministério. É a frase que mais mexe com o meu coração. Aqueles 2 espias entraram naquela casa, porque tudo o que Deus faz é para salvar. Só ouvi um amém, então vou melhorar. Vou falar de novo. Eles só entraram naquela casa porque tudo o que Deus faz é para salvar. Isso, igreja. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus, Ele sempre vai escolher a tua salvação. Se Ele tiver que escolher entre uma coisa que você gosta muito, a sua salvação, Ele vai escolher a tua salvação. Porque Ele se preocupa com a sua salvação, amigos. Ah, pastor, o importante é ser feliz. Tá, Deus também quer que você seja feliz, mas o importante é ser salvo. O importante é você ter o seu coração na certeza de que você está nas mãos daquele que vai salvar você. Queridos, eu acredito, acredite no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Deus escolheu esta geração para voltar. Deus escolheu voltar neste tempo. Amigo, nós temos convicção que Deus nos chamou para um tempo em que temos que conduzir um rebanho para a eternidade. O meu Deus está cumprindo a sua promessa, os sinais estão aí gritando para todos possam ouvir. Jesus está voltando.
E nós estamos preocupados em coisas tão pequenininhas, enquanto o nosso maior desejo é se preocupar todos os dias em buscar aquele que nos salva. Está claro isso, igreja? Tudo que Deus faz é para salvar, e você precisa acreditar nisso. Eu sou do interior de Minas, né? Já contei isso para vocês. E lá no interior de Minas eu vou contar durante os próximos cultos aí, os próximos anos com vocês, anos já, né? Oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre essas histórias que marcam a nossa vida. E eu saí muito cedo de casa, com 17 anos, para fazer teologia. Fui para Coportage e tal, e depois vou contar algumas histórias dessa época de Coportage. Mas quando eu estava no segundo ano, eu recebi uma bolsa de 100% do IAN para poder trabalhar e estudar lá. Eu era industriário, vocês conhecem a expressão, né? Alguém já foi industriário aqui de internet? Eram os hindus. E eu morava num quarto, quem já foi no IAN, lembra de uns quartos que ficam embaixo do internato, assim? Que tinha 8 pessoas num quarto. Eram 2 triliches e uma beliche. E geralmente quando a gente chegava por último, a gente tinha que dormir lá na triliche, era uma escalada para dormir. Se acordava de madrugada querendo descer, o risco de cair era enorme. E lá em cima dormia eu naquele quartinho, e era férias, os alunos estavam de férias. Sábado à tarde eu fui contar um pecado aqui, foi dormir. Tinha trabalhado a semana inteira, estava cansado, falei, vou descansar hoje à tarde. Aí estava dormindo, daqui a pouco alguém bateu na minha porta. Desci da minha treliche, fui lá na porta, era um pastor. Ele era distrital na época, lá no interior do Nordeste, chamava pastor Josanã, que você conhece. Bateu na porta e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Olha, eu sou aluno do mestrado aqui, e eu vim aqui para... é sábado à tarde, eu não consigo ficar sem fazer visita, eu vim fazer visita. Eu falei, amém. Eu nunca tinha recebido uma visita no meu quarto. Eu falei, legal, pode entrar. E ele entrou e sentou ali no meu quarto. E começamos a conversar, e aquela conversa foi transformadora para mim. E depois de contar a história para ele, da minha vida, por que eu estava ali e tal, e depois a gente conversar bastante, ele terminou com uma frase que eu nunca mais esqueci, que mudou minha vida. Ele me disse assim, Rafa, olha, na verdade, Deus chamou você para fazer teologia. Não porque você tem mais habilidades ou menos habilidades, não porque você tem mais talentos ou menos talentos. Deus chamou você para fazer teologia porque Deus viu no ministério a única maneira de salvar você. E isso me impactou profundamente. Eu falei, Deus, eu sou tão difícil que o Senhor me viu. A única maneira de me salvar foi trazer para isso. Amigos, quantos que estão aqui que não são do Espírito Santo, são de outro lugar que veio para cá? Levanta sua mão, deixa eu ver. Olha, muita gente. Por que Deus te trouxe para cá? Por que você está aqui hoje? Sabe, às vezes Deus age algumas coisas em nossa vida que a gente não vai entender. Mas Deus sabe. Porque tudo que Ele faz é para salvar você. Tudo que Ele faz é para construir a tua história. Às vezes Deus te colocou numa situação para conseguir usar essa situação para de alguma maneira transformar a tua vida. Amigos, acredite nisso, Deus continua insistentemente agindo para que o seu coração seja alcançado pela graça dEle. Sempre. Eu lembro que eu estava no terceiro ano deixa eu ver se dá tempo de contar a história, dá. 5 minutinhos. Eu estava no terceiro ano de teologia e fui fazer meu estágio. Na minha sala tinha 5 mineiros. E a Associação Mineira Sul chamou 4 teologandos para fazer estágio lá. E eu estava na expectativa de fazer estágio da minha terra, para estar perto da minha família e tal, né? E aí quando saiu a lista para poder fazer o estágio, pastor Marcos, eu fui lá na lista do colégio, olhar a listagem. E aí eu fui olhar lá meu nome, os colegas e tal, e os colegas felizes, eu estou indo para Minas, que legal e tal. Na hora que eu olhei o meu nome é R, né? Fui lá no R, quando eu cheguei na listagem, que vi lá, Rafael Duarte vai para a missão Piauí. Eu amo o povo do Piauí, mas eu nunca tinha ido lá. Eu olhei e falei, meu Deus, vou para lá. Peguei um ônibus, lembro que eu cheguei em Teresina de noite, nunca mais esqueci. Cheguei na rodoviária, aí o pastor me buscou e falou assim, não, você não vai ficar em Teresina, você vai para outro lugar. Você vai para Parnaíba. O Piauí tem o menor litoral do Brasil. E Parnaíba é uma cidade que fica lá em cima, na região litorânea do Piauí. E você vai para lá. Eu lembro que era umas 10 e pouco da noite. Eu olhei no relógio, naqueles relógios de rodoviária, e estava lá 38 graus. Falei, eita glória. Entrei no ônibus, peguei a jornada,
Viajei a madrugada inteira e cheguei em Parnaíba. Cheguei lá, o pastor me buscou na rodoviária para me levar para o bairro onde eu ia ficar. Depois eu ia trazer as fotos hoje, mas outro dia eu trago. E aí eu fiquei num bairro muito simples, na época não tinha saneamento básico, muito simples. A igreja lá era um galpão grande, que um empresário doou, e esse galpão não tinha janela, não tinha porta, só tinha as paredes, telhado e o tanque batismal. Um dia eu cheguei na igreja e tinha um rapaz dormindo dentro do tanque batismal. Quase que eu enchi a água e falei, está batizado em nome de Jesus. E aí eu lembro que eu fui para ficar na casa da irmã Milagres, uma mulher de Deus. Até hoje amo demais ela. Me recebeu na casa dela. Uma senhora muito simples, morava numa casa muito simples. Eu lembro que na casa não tinha banheiro. Para usar o banheiro era uma casinha no fundo da horta, tomava banho de balde. Não tinha porta o banheiro. A gente botava uma madeira na frente, de vez em quando a madeira era tão leve que batia o vento, a madeira voava. Mas eu nunca mais esqueci da cena de eu chegar na casa dela e ela falou assim, pastor, você vai dormir aqui. Eu falei, legal. Aí eu entrei no quarto, não tinha nada no quarto. Não tinha uma cama, não tinha nada, zero. E aí eu voltei e falei, irmã, eu não tenho aí pelo menos um travesseiro, um papelão e tal. E ela, com toda a sinceridade do mundo, falou assim, ô pastor, o senhor não trouxe a sua cama, não? E eu fiquei me imaginando na rodoviária com a cama nas costas, sabe? Para chegar, para ir. Eu falei, não, eu não sabia que era para trazer, eu não trouxe. Ela falou, eu vou buscar para você. Eu falei, eu te ajudo. Ela falou, não, eu busco. Eu falei, nossa, irmã, valente mesmo. E ela foi lá e me trouxe uma rede. Porque lá todo mundo dorme na rede. Você gosta de dormir na rede, sim ou não? Você gosta de dormir na rede? É bom dormir na rede? É bom. Depois do almoço. 10 minutos, é ou não é? 6 meses. Até hoje eu estou torto. Ali cheguei para o evangelismo. Tinha um obreiro que trabalhava comigo. E assim, a gente criou várias estratégias, porque a igreja tinha 8 membros, e nós queríamos fazer um projeto. Eu mandei alugar 200 cadeiras pela fé. Botamos as cadeiras, e tinha 8 membros na igreja. E a gente começou o trabalho, consegui contratar uma fanfarra que ia na rua, chamava as pessoas. Era um negócio. Mas nos dias anteriores ao evangelismo, eu ia com o obreiro bater de casa em casa, para conseguir trazer as pessoas. Cheguei numa casinha, cerca baixa, uma casa de pau a pique, conhece a expressão? Casa de pau a pique, de taipa que eles falam. Fechada, bati palma. Do que eu bati palma, ninguém atendeu. Aí o obreiro falou, deve estar no fundo, chama de novo. Eu chamei de novo, ô de casa. Ninguém atendeu. O obreiro, só mais uma vez. Eu só mais uma vez. Bati palma, ô de casa. De repente eu vi só 2 olhinhos. Quando eu olhei, eu falei, tá, tem gente. Ô de casa. Amigo, eu tenho um problema. Agora eu já estou me superando. Mas eu tinha muito medo de cachorro. Quando eu chamei a outra vez, veio, não era um cachorro, era um Tiranossauro Rex. Desse tamanho. Você viu aquela expressão que cão que late não morde? Esse não latia. Amigo, ele não correu, ele voou. Você ri agora, eu ri porque no dia foi horrível. Ele pulou a cerca numa velocidade que eu nunca mais vou esquecer. Quando eu olhei para lá, cadê o obreiro? Já foi embora. E eu saí correndo com o cachorro correndo. Você já teve que correr de cachorro, amigo? Cara, eu nunca corri tanto na minha vida depois desse cachorro lá no Piauí. Que a primeira porta que eu vi, não sei como é que se chama aqui, de quitanda. Era uma que vende frutas, uma porta de quitanda. Eu entrei na porta e fechei a porta. A mulher que estava lá dentro levantou a mão e falou, ladrão! Eu falei... E o cachorro vindo e batia na porta com a cabeça, e eu segurando a porta, tremendo, a mulher tremendo, e eu falava, e agora? E aí quando as coisas acalmou, o cachorro foi embora, eu acalmei, a mulher, o que está acontecendo? O cachorro, moço, o cachorro e tal. Aí ela foi lá, pegou água para mim, eu sentei e tal. E eu lembro que ela perguntou para mim, você não é daqui não, né? Eu falei, não, como é que a senhora sabe? Pelo sotaque? Ela, não, medroso.
Os homens aqui é tudo valente. Ai, amigos. Você veio fazer o que aqui? Eu vim fazer um projeto comunitário, entreguei um convite para ela. Fui embora. Procurar o obreiro. O evangelismo começou a primeira noite. Orei a Deus. Na hora que eu começava, o evangelismo estava vazio. Falei, Senhor, ninguém aqui nesse evangelismo. Fui lá para trás, orei. Quando eu voltei, foi enchendo. Deu 200 pessoas. Comecei a pregar. No meio do sermão, estou pregando. Quando eu olho, adivinha quem estava entrando na igreja? Quem falou cachorro não gosta de mim, né? Que eu olhei. Quem estava entrando na igreja? Não, irmãos. A irmã lá da quitanda. Parou a motinha dela, entrou na igreja, sentou lá no fundo, preguei. Sem cachorro, misericórdia. Eu fui para a porta cumprimentar o pessoal depois. A irmã falou, gostei de você é engraçado. Amanhã eu volto. Falei, tá bom. No outro dia ela voltou com o marido. No outro dia ela voltou com os filhos. Fiz o evangelismo 40 noites. No final do evangelismo fiz um apelo. E uma das primeiras pessoas que se levantaram para aceitar o apelo foi aquela mulher. Batizamos 52 pessoas naquele evangelismo. Entre elas, a esposa, o marido e os filhos. No dia do batismo dela, eu lembro que eu peguei o microfone e falei, irmãos, se não fosse o cachorrão, tudo que Deus faz é para? Tudo que Deus faz é para salvar. Olha para mim. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Porque tudo que Deus faz é para salvar. 3 lições. Primeira, Deus sonha com um dia que você precisa descer desse muro. Eu sei que é difícil às vezes. Mas tem gente que já está entendendo, escutando o chamado de Deus para mudar de vida há muito tempo. Deus quer transformar você. E eu garanto para você, amigos, e digo para você hoje que sozinho talvez você não vai conseguir. Mas Deus quer chamar você. Até quando você vai ficar em cima desse muro? Pensando, uma hora vai dar jeito e não está dando, né? Saiba que o Senhor está olhando para a tua causa. Deus está vendo a tua família, Deus está vendo os teus filhos. Deus está vendo as dificuldades que você tem enfrentado lá no seu trabalho. Deus sabe que está difícil demais e Deus vai tirar você deste muro se você deixar. Mas você tem que deixar. Porque se você deixar, amigo, Deus constrói uma história que você nunca imaginou. Porque um dia eu também já estive em cima de um muro e Deus me tirou de lá, adolescente, e transformou a minha vida. E se eu não tivesse sido transformado por Deus com 11 anos de idade, eu não seria pastor, hoje eu não conheceria você. Deus tem uma história linda para escrever para você, mas se você tem que deixar e sair deste muro que você está, tira a tua casa de cima desse muro e deixa Deus mudar você. Segunda lição. O combinado para Raabe era que ela tinha que amarrar na sua casa um fio vermelho. E que no dia em que os exércitos rodeassem a cidade, quem estivesse dentro daquela casa que o fio vermelho estava amarrado estaria salvo. Você consegue imaginar a diferença? Uma casa que foi uma casa de perdição, agora virou uma casa de salvação, uma arca de Noé. Raabe, diz a história, que foi salva não só ela, foi salvo ela, os seus pais, sua mãe, seus irmãos. Porque eu imagino que depois que aqueles espias foram embora, ela acreditou tanto naquilo que ela bateu na casa do seu pai e falou: meu pai, a minha casa, foram os homens lá e falaram para que eu pudesse amarrar um fio vermelho. Aquele fio vermelho era o símbolo do sangue de Jesus, e aonde tiver, quem estiver ali, vai ser salvo. E eu não sei como, mas a família dela acreditou nela.
E quando o exército rodeou a cidade, quando as coisas começaram a acontecer, quem estava dentro daquela casa em que um fio vermelho estava amarrado, foi salvo. Eu imagino os pais dela olhando pela janela da casa dela, e quando as trombetas começaram a tocar, depois de 7 vezes rodear a cidade, o que começou a cair, igreja? O que começou a cair? Mas onde era a casa dela? Eu acho que o pai dela falou: tem certeza que a gente tem que ficar aqui? Tem, pai. Mas o muro está caindo, não importa. Mandou ficar aqui, a gente vai ficar aqui. Porque tem o símbolo do sangue. O símbolo está ali e a gente acredita nele. Amigos, caiu o muro, mas a casa dela ficou em pé. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque ela acreditou e pela fé ela aceitou o sangue do Cordeiro. Sabe o que diz a história? Que Raabe desceu daquele muro. Que Raabe foi aceita pelo povo de Deus para fazer parte do povo do Senhor. Raabe entrou em Canaã. E lá em Canaã, Raabe casou com um homem chamado Salmão. Lá em Canaã, eles tiveram um filho. Como é que chamava o filho dela? Boaz, que casou com Ruth. Que tiveram um filho chamado Obed. Que tiveram um filho chamado Jessé. Que teve um filho chamado Davi. E última lição, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Mas lá no verso 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A mulher prostituta que morava em cima do muro foi salva pela graça de Deus e fez parte da família de Jesus. E se você for em Hebreus capítulo 11, você vai ver apenas 2 mulheres, e uma delas, Raabe, uma heroína da fé. Você acredita nesse Deus que pode mudar a tua história? Você acredita nesse Deus que pode transformar a tua vida? Pois hoje Ele quer transformar você. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você escuta este louvor, eu gostaria muito que onde você estivesse, você orasse a Deus. E você falar: Senhor, venha salvar a minha vida mais uma vez. Venha salvar a minha casa, venha salvar os meus filhos. Me ajude a construir uma história nova. A entender que o Senhor está dirigindo tudo, mas eu entendi nesta manhã que tudo que o Senhor faz é para salvar, e eu aceito, Senhor, ser salvo pela Tua graça. Por mais que seja difícil, mas não existem coincidências para o Senhor, tudo é providência do Senhor, e eu aceito as providências do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus. Mas eu quero, Senhor, nesta manhã ser salvo pela graça do Senhor. Escute assim, enquanto você ouvir, que o Espírito Santo de Deus fale com você, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, para que com a sua graça maravilhosa alcance você mais uma vez. Igreja Central de Vitória, que juntos possamos buscar este Deus que salva todos os dias. Que seja uma igreja cada vez mais espiritual, mais fortalecida, mais unida, mais missionária, mais desejosa de viver o chamado de Deus. Porque tudo o que Deus faz é para que o Senhor salve você mais uma vez, e me salve também. Grande Deus, obrigado pelo privilégio que tive, ó Deus, de estar nesta manhã aqui, neste púlpito, com muita responsabilidade, com senso de total dependência do Senhor, me sentindo tão pequenininho. Eu clamo a um Deus que é gigante e que estende a sua mão para nos abençoar. O Senhor nos trouxe a este lugar porque nos ama, porque nos conduz, porque cuida de nós, porque tem muito mais para realizar em nossa vida.
Mas o maior sonho do Senhor para a nossa vida é salvar a cada um de nós. Salvar deste mundo mau, salvar do pecado, construir a nossa história. Ó Deus, eu quero colocar cada família representada aqui nas tuas mãos. Ó Deus, eu quero colocar esta tua igreja nas tuas mãos. Estamos começando juntos uma nova história, mas que possamos ser, ó Deus, todos os dias batizados com o Espírito Santo, conduzidos pela tua mão, vitoriosos para o Senhor, que possamos ser uma igreja vencedora pelo Espírito, porque o Senhor Deus é quem conduz a nossa vida. E nos use, apesar de nós, nos use para cumprir o teu chamado, o teu propósito, a tua vontade em nossa vida. Nos abençoe, nos dê um bom restante de sábado. Abençoe agora a escola sabatina que teremos. É a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém.